Fala comigo, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 6 de junho de 2022, a nossa segunda-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Chegando aqui na nossa lista de jogos de aposta esportiva, tropa, vamos estar iniciando pela Liga das Nações, o jogo da Áustria versus Dinamarca, grupo A, com início às 15h45. A equipe da Áustria lidera o seu grupo com 3 pontos e a Dinamarca vem em segundo também com 3 pontos. Ou seja, nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 4, a Áustria sofreu gol, a Dinamarca vem de 3 vitórias nos últimos 3 confrontos e a 3 sem sofrer gols. Em duelos individuais, a equipe da Áustria, em 5 jogos, saiu mais que 2,5 gols, em 4 de 5 ambos marcam, e nos últimos 8 menos que 5 cartões. A Dinamarca, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 2,5 gols, nos últimos 7 menos que 5 cartões, em 6 de 8 menos que 11 escanteio. Último confronto deu Dinamarca 1-0. Para essa partida, vamos com a dica fora com empate, probabilidade 1-1. Jogo: Croácia versus França. Com início às 15h45, a equipe da Croácia e a França se encontram, uma em terceiro e outra em quarto. Muito péssima, mas é a primeira rodada ainda, tropa, não se preocupe. Vamos lá. Nos últimos confrontos entre eles, ambas as equipes sofreram gol nos últimos 3 jogos. Em 5 de 6 saiu ambos marca, mais que 2,5 gol. A França vem de 3 vitórias nos últimos 3 confrontos, a 6 sem derrotas. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. Em duelos individuais, a Croácia sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 6 de 8 saiu mais que 2,5 gol. Em 9 de 10 saiu menos que 5 cartões. A França, em 4 de 5, saiu menos que 11 escanteios. Foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 10, menos que 5 cartões. O último confronto deu França 2-1. Para essa partida, vamos com a dica fora com empate ou ambas as equipes marcam, probabilidade 2-1 fora. Bom, tropa, agora vamos para o nosso prognóstico da Liga Argentina Profissional aí, o jogo do Rosário Central versus Lanús com início às 19 horas. A equipe não vamos elaborar uma classificação, primeira rodada entre essas equipes. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols, em 7 de 8 menos que 11 escanteio, em 8 de 10 ambos marcam para ambas as equipes. Rosário Central sofreu gol nos últimos 12 confrontos. Lanús vem a 6 confrontos sem derrotas, em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. Nos últimos 6 foi a primeira equipe a marcar. Em duelos individuais, o Rosário Central vem a 3 jogos sofrendo gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar, saiu ambos marcam mais que 2,5 gol. O Lanús, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5, mais que 4,5 cartões. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Último confronto deu Lanús 3-1. Para essa partida, vamos com a dica mais de 1,5 gol nessa partida. E se você é mais ousado, optaria aí pelo casa com empate, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o Brasileirão Série A, o jogo do Botafogo versus Goiás, com início às 20 horas. Na classificação, a equipe do Botafogo é o 7º colocado em 8 jogos disputados, com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 11 gols marcados, 9 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Enfrenta o Goiás na 16ª colocação, em 8 jogos disputados, com 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 8 gols marcados, 11 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões. Em 9 de 10, menos que 3 gols. Em 5 de 7, mais que 10,5 escanteio para ambas as equipes. O Botafogo sofreu gol nos últimos 3 confrontos e o Goiás vem a 4 confrontos sem derrotas. Em duelos individuais, ambas as equipes sofreu gol nos últimos 3 confrontos. A equipe do Botafogo, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 11 escanteios, menos que 3 gols, foi a primeira equipe a sofrer. O Goiás, em 4 de 5, saiu menos que 3 gols, em 5 de 7, mais que 4,5 cartões.
Último confronto entre eles, 1-1. Para essa partida, vamos com o jogo mais de 1,5 gol. Nessa partida, probabilidade 2-1. Casa. Brasileirão Série B. Guarani vs Operário, com início também às 20 horas. O Operário vem na sétima colocação, com 12 pontos conquistados em 10 jogos disputados, com 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. 11 gols marcados, 11 gols sofridos. Enfrenta o Lanterninha Guarani em 10 jogos disputados, em 20º colocado, com 9 pontos conquistados, 6 gols marcados, 9 gols sofridos, 3 derrotas, 6 empates e apenas uma vitória. Ou seja, nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol, em 5 de 6 mais que 4,5 cartões, nos últimos 6 menos que 11 escanteios. O Guarani vem a 5 jogos com 5 vitórias nesses últimos confrontos, em 4 de 5 venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar. O Operário sofreu gol nos últimos 5 confrontos. Em duelos individuais, o Guarani vem a 6 jogos sem vitória. Em 6 de 7 saiu menos que 3 gols na partida. Em 5 de 7, mais que 10,5 escanteio. Em 6 de 8, mais que 4,5 cartões. O Operário sofreu gol nos últimos 3 jogos. O último confronto deu Guarani 3-0. É um jogo para gols. Para essa partida, vamos com o jogo para mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-1. Jogo. Vamos agora para o nosso último prognóstico, o jogo da seleção brasileira, sim, o amistoso aí entre Japão versus Brasil, com início às 7h20 da manhã. Bom, não temos classificação por se tratar de um jogo amistoso, mas nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões, nos últimos 5 mais que 2,5 gols para ambas as equipes. O Japão sofreu gol nos últimos 5 confrontos, o Brasil vem de 5 vitórias nos últimos 5 confrontos. Foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo em 4 de 5. Em duelos individuais, o Japão vem a 8 jogos sem derrotas. Em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 7 saiu menos que 3 gols. Nos últimos 10, menos que 5 cartões. Em 9 de 10, menos que 11 escanteios. O Brasil vem de 4 vitórias nos últimos 4 jogos, a 12 sem derrotas, ou seja, 12 jogos de invencibilidade. A 10 saiu menos que 11 escanteios. A 5 venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 2 confrontos deu o Brasil. Para essa partida não vai ser diferente. Vamos com a dica: fora vence ou mais de 2,5 gol. Probabilidade 3-0 fora. Bom, tropa, esse foi o nosso prognóstico de jogos para hoje. Antes de partir para o nosso provável bilhete pronto, vamos estar deixando aqui uma dica bônus, como já é de costume, do nosso canal. Só que antes, se chegou até esse presente momento do nosso vídeo, deixe o seu like para estar fortalecendo e compartilhe nossos vídeos ao máximo de pessoas que vocês puderem. Bom, a nossa dica bônus de hoje vai ser esse Goiás com empate ao intervalo, fora com empate, e esse jogo do Argentino Júnior versus Aldo Civi. É início de temporada, mas nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gol, ambos marcam. Em 6 de 8 mais que 4,5 cartões para ambas as equipes. O Argentino Júnior sofreu gol nos últimos 4 confrontos, em 3 dele o Aldosivi sofreu gol. Em duelos individuais, o Argentino Júnior vem a 4 jogos sofrendo gol, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 5 de 6 mais que 4,5 cartões. Em 7 de 8 ambos marcam. Nos últimos 6 o Aldosivi sofreu gol. Em 4 de 5 menos que 11 escanteio. Último confronto de Aldosivi, vamos com a dica fora com empate ao intervalo como uma boa opção de mini ou possível zebra. Então é isso, agora vamos para o nosso provável bilhete pronto. Partiu, tropa!